Olha, um crime revoltante em Ponta Grossa. Um homem foi flagrado por câmeras arrastando o corpo da ex-namorada pelo terreno de uma casa. Ele é suspeito de matar a moça asfixiada. O nosso repórter, o Leonardo Gomes, ele está nos Campos Gerais, foi até Ponta Grossa em busca de informações. Que coisa macabra, hein, Léo? Exatamente, Paulo. A gente foi atrás para entender por que tanta violência, o porquê de uma morte dessa. Pessoas que tinham um relacionamento há 2 meses terminaram. Só que eles terminaram, Paulo, e aí eles saíram juntos. Teve paquera, conversaram e acabaram passando a noite juntos. Segundo testemunhas, tudo foi bem. Apenas horas depois, pela manhã já do dia seguinte, que o caldo entornou, que acabou gerando uma discussão que foi tão grave que acabou terminando na morte dessa mulher. Mãe de 3 filhos, acabei de receber essa informação aqui, uma família enlutada. A gente conta toda essa história em detalhes a partir de agora. O homem que caminha tranquilamente no quintal de casa acabou de cometer um crime grave, brutal. Segundo a polícia, ele assassinou a ex-namorada a golpes de faca e tentou ainda esconder o corpo, arrastando para os fundos da residência com uma corda amarrada no pescoço. Uma morte cercada por muita violência, mais uma vez envolvendo ex-companheiros e uma mulher como vítima. O motivo por trás disso tudo você acompanha a partir de agora. Estamos no bairro Colônia Dona Luísa, em Ponta Grossa, cidade a 100 quilômetros de Curitiba. É nesta rua que fica o ponto de partida da história. O encontro entre vítima, Maria Silmara Bonetti, de 40 anos, e o assassino, de 48. Era madrugada de domingo. Maria e as amigas estavam em uma boate bastante conhecida aqui nessa região, que fica perto, inclusive, da entrada da cidade, quando por volta das 2 horas da manhã, ela encontra o ex. Eles conversam, papo vai, papo vem, teve até paquera. Eles decidem ir até a casa do rapaz passar a noite juntos. Casa que, inclusive, fica perto daqui, cerca de 500 metros. Segundo a polícia, os dois foram de mãos dadas, a pé, até o local. Tudo caminhava bem até horas mais tarde, durante a manhã. No momento que ele acabou esganando a vítima com um mata-leão e, na sequência, isso num banheiro ali da propriedade, e na sequência, desferido 2 golpes de faca na região do pescoço, onde a vítima começou a sangrar e, posteriormente, veio a óbito. As horas foram passando e as amigas de Maria Silmara perceberam que alguma coisa estava errada. Foi então que elas ligaram, mandaram mensagem e nada da mulher responder. Preocupadas, elas vieram até aqui, a casa do ex-namorado dela, que fica nos fundos desse terreno, dessa loja de caminhões. Bateram palmas, chamaram por ela e chamaram também pelo homem. Ele apareceu e aqui do portão disse para elas o seguinte: olha, não sei onde ela pode estar, realmente não vi, não sei, se ela sumiu, eu não tenho nada a ver com essa história. Elas perceberam que realmente ele podia estar mentindo. Foi então que chamaram a polícia. A polícia vê, verifica, questiona as manchas de sangue que estão no corpo dele. Ele inicialmente fala que teria mexido em um porco, que eles teriam matado dias antes ali naquela propriedade. A polícia vê, verifica, questiona as manchas de sangue que estão no corpo dele. Ele inicialmente fala que teria mexido em um porco, que eles teriam matado dias antes ali naquela propriedade. A polícia, obviamente, desconfiando dessa versão, né, realizou a abordagem desse indivíduo e, numa vistoria do local, foi possível verificar um rastro, né, inclusive na imagem dá para ver que tem uma marca de arrasto ali. A polícia, na sequência, a polícia militar, agiu prontamente e localizou esse corpo. Nós acreditamos que certamente ele iria enterrar o corpo da vítima, até porque ali a área onde estava o corpo foi encontrado era uma área mais aberta, onde não tinha mato. Segundo a investigação, o homem teria tentado esconder o corpo nos fundos do quintal. Nessa imagem, ele aparece preparando tudo. Primeiro, ele entra na casa com uma bolsa. Menos de 1 minuto depois, sai já sem nada. E a partir desse momento que ele começa, segundo a polícia, a preparar o corpo. A câmera não mostra, mas é possível perceber que o chão fica molhado. Conforme a investigação, o suspeito teria tentado limpar um pouco do sangue espalhado no local. Ele volta para casa e sabe o que quer: uma corda. A câmera mostra. Ele se enrola e vai direto até o corpo. Segundo o delegado, é nesse momento que o homem amarra a vítima.
Ele amarra uma corda no pescoço da vítima e arrasta o corpo dela até o local aonde, ao que parece, ele desejava ocultar aquele cadáver. Ela foi encontrada sem roupas ali no local, as roupas dela estavam dentro da propriedade. Repare nos fundos. Perto do muro, o suspeito aparece arrastando algo. Ele puxa por uma corda e parece fazer força. Chega em um determinado ponto, se agacha e começa ali, segundo a polícia, a fazer um buraco para enterrar o corpo. O homem foi preso em flagrante por feminicídio. Além disso, vai responder por posse irregular de arma de fogo, já que um revólver .38 foi encontrado na casa dele. Aqui da delegacia de Ponta Grossa, ele já foi encaminhado para a cadeia pública do município, onde ficará à disposição da justiça. Segundo a polícia, a vítima teria terminado um namoro com o suspeito há cerca de 2 meses. Um relacionamento com muitos problemas, sempre envolvendo ciúmes. E foi os ciúmes, segundo a Polícia Civil, que acabou terminando com a morte dessa mulher de 46 anos, Paulo. Basicamente esse motivo, o que não foge muito, né, da linha quando a gente fala de feminicídios, de ex-companheiros que acabam terminando, acaba com a vida da pessoa que uma vez foi namorada, foi casada. Nesse caso aqui eles tiveram um relacionamento um pouco mais de 1 ano como namorados, tinham um certo afeto, afinal de contas dormiram juntos, mas uma briga ali, como tantas outras que aconteciam, acabou terminando em tragédia. Agora o rapaz está preso e deve responder aí por esse feminicídio. Paulo. Léo, reforça para mim a questão das imagens, porque na justiça, nas investigações, as imagens têm uma preponderância assim fantástica, né? Neste caso, reforce para quem chega neste momento. Ele confessou o crime depois que a polícia teve acesso às imagens ou não? Ele confessou e aí contou sobre o que tinha feito com o corpo? Na verdade, ele confessou, segundo a polícia, quando a polícia já chegou. E eles disseram que aquelas mulheres amigas que foram lá foram na hora certa, porque foram no momento em que ele ia abrir o buraco para poder esconder o corpo de alguma forma. E aí a polícia chegou 10 minutos depois que as mulheres acionaram e já começou a perguntar, você tá com mancha de sangue, que história? Ele chegou a dizer, não, eu acabei de matar um porco, abati um porco aqui. Falou, isso aí não tá colando não, rapaz. Conta pra gente o que aconteceu. E aí ele já foi contando e disse tudo em detalhes, não precisou muita coisa não. As imagens foram realmente só para confirmar e são muito claras. Como eu disse e repito, parte delas, mesmo que a gente tivesse acesso, nós nem iríamos poder mostrar aqui, porque mostram a vítima nua, a vítima com muitos ferimentos e sendo arrastada, como se de fato fosse um animal, né? O que mostra a crueldade desse assassino. E repete para nós, do local onde ele assassinou ao local das imagens, nós teríamos qual distância? Do local onde ele assassinou, onde a gente tem as imagens, poucos metros, 3, 4 metros, porque isso aí foi no fundo, né, nos fundos ali do quintal, mas segundo a Polícia Civil, o assassinato em si, a morte, as facadas, a esganadura, isso teria acontecido no banheiro da casa. Então, é tudo ali naquela mesma região. A gente visitou ali a casa, fica nos fundos de um terreno, a casa é pequena, né? Então, tudo aconteceu muito próximo onde as imagens foram captadas. Ou seja, se não tem ali as mulheres para verificarem, servirem como testemunhas do que ele estava fazendo, da tentativa de ocultação do cadáver, pode ser que a polícia tivesse uma longa investigação pela frente, né, Léo? Porque quantas vezes isso acontece? Nós mostramos aqui feminicídios, os corpos, eles somem e aí vai aquela longa procura pelos corpos. Às vezes os bandidos enterram em local onde não há câmera de segurança, às vezes eles fazem covas não rasas, as profundas, que dificultam e muito, porque quantas matérias nós colocamos aqui de mulheres que sim, foram mortas, mas até hoje não se sabe aonde estão os corpos. Com toda certeza, e aqui a gente está falando de um caso que poderia ser um exemplo desses, né? Tantos outros que a mulher fica às vezes desaparecida por dias, porque dependendo do local onde ele escolhesse para descartar esse corpo, com certeza dificultaria muito a investigação. Mas como está muito claro, a gente deve ter a conclusão desse inquérito já o quanto antes. Agora o delegado está realmente preenchendo alguns detalhes nesse inquérito aí para poder entender como é que era o relacionamento deles, ouvindo depoimentos para entender como é que foi esse contato dele nessa boate, mas a autoria e também a motivação estão claras, embora, mais uma vez, a motivação é banal, né, Paulo? Porque é o que tudo indica, o delegado mesmo disse, olha, ele era muito ciumento, parece que ela estava perguntando o porquê dele ter ido nessa boate, enfim, estavam em atrito, mas não precisava terminar desse jeito, né? Obrigado, Leão. É um verdadeiro babaca, sabe? Porque ele vai ter outra chance. Agora, aquela mulher nunca mais, foi uma só
Uma só. Uma só. Esse cara vai ficar quanto tempo preso? Espero que seja decretada uma prisão, não daquelas que ele fica um pouquinho solto para responder ao processo em liberdade. Porque mesmo nos casos de réus confessos, olha que horrível isso, o cara é réu confesso, ainda assim muitas vezes a justiça deixa ele livre para responder ao processo. Já pensou? O cara confessa, matei. Não, mas não tem antecedentes, não representa um risco ao processo, não vai comprar testemunhas, não está ameaçando testemunhas, responda em liberdade. Isso é além da facada que a pessoa toma, a família toma mais uma facada, que é a facada do sentimento de injustiça. Bom, vamos aqui.